no coração vibrante de Cachoeira de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, onde o sol acaricia os rios e as paixões florescem como as flores do campo, nasceu Roberto Carlos, um homem predestinado a ser consumido pela chama ardente do amor e da tragédia. Sua vida, um tapete tecido com fios de lágrimas, promessas desfeitas e desejos incontroláveis, transformou não apenas seu destino, mas o de todos que ousaram cruzar seu caminho. Ele era um sonhador, um poeta das ruas, com olhos que carregavam a esperança de dias melhores e um coração que pulsava ao ritmo de amores impossíveis. Desde jovem, Roberto guardava um segredo, uma paixão que ardia em silêncio, mas que logo explodiria, alterando para sempre a vida daqueles que o cercavam. O que poderia transformar um homem humilde em uma lenda de paixões avassaladoras? Um amor proibido? Uma traição que corta a alma? Ou talvez uma promessa sussurrada sob o céu estrelado, selada com sangue e lágrimas? A vida de Roberto Carlos é uma tempestade de emoções, onde cada decisão o levou mais perto do abismo, mas também da redenção. Sua história não é apenas sobre ele, mas sobre todos nós, que já sentimos o peso de um coração despedaçado ou a euforia de um amor que desafia o destino. Prepare-se para mergulhar em um oceano de sentimentos, onde cada capítulo revela segredos que vão apertar seu peito e encher seus olhos de lágrimas. O que levou Roberto a sacrificar tudo por uma paixão? Quem foi a mulher que mudou sua vida para sempre? E, acima de tudo, qual foi o preço que ele pagou por seguir seu coração? Agora, querido espectador, você está pronto para embarcar nessa jornada de emoções intensas? Não perca nenhum detalhe dessa história que promete tocar sua alma. Inscreva-se no canal agora mesmo, clique no sininho para não perder os próximos capítulos e deixe aquele like que aquece nossos corações. Queremos saber o que você acha. Será que Roberto encontrará a felicidade ou será consumido por suas paixões? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas emoções e venha fazer parte dessa novela que vai ficar marcada na sua memória. Afinal, quem nunca sonhou com um amor que desafia o destino? Continue com a gente, porque a história de Roberto Carlos está apenas começando, e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Em Cachoeira de Itapemirim, sob o céu tingido de laranja do entardecer, Roberto Carlos, ainda um jovem de olhar sonhador, conheceu Maria Luísa, a filha do padeiro mais querido da cidade. Ela tinha cabelos negros como a noite e um sorriso que parecia carregar a luz das estrelas. Era 1965, e Roberto, com apenas 18 anos, trabalhava como ajudante na rádio local, onde sua voz suave já encantava os ouvintes. Mas foi Maria Luísa quem roubou seu coração. Eles se encontraram por acaso, numa tarde em que Roberto, distraído, tropeçou na praça e deixou cair seus papéis com letras de músicas. Ela, com sua risada doce, ajudou-o a recolher, e seus olhos se cruzaram, selando um destino que nenhum dos dois poderia prever. A partir daquele dia, os dois se tornaram inseparáveis. Caminhavam às margens do rio Itapemirim, sonhando com o futuro juntos, enquanto Roberto cantava canções que escrevia para ela, cada verso carregado de promessas de amor eterno. Mas o destino, cruel como só ele sabe ser, tinha outros planos. A família de Maria Luísa, rígida e tradicional, desaprovava o romance. Um cantor de rádio sem futuro, dizia o pai dela, com desdém. Minha filha merece mais. Essas palavras cortavam Roberto como facas, mas ele se recusava a desistir. Ele prometeu a Maria Luísa que um dia seria um grande astro, que provaria a todos que seu amor era digno. No entanto, a pressão da família de Maria Luísa crescia, e ela, dividida entre o amor e o dever, começou a hesitar. Numa noite chuvosa, sob um velho carvalho, Roberto segurou suas mãos trêmulas e jurou: Eu vou conquistar o mundo por você, meu amor. Espere por mim. Mas Maria Luísa, com lágrimas nos olhos, confessou que seu pai a prometera em casamento a um rico comerciante da cidade. O coração de Roberto se partiu em 1000 pedaços, mas ele não podia obrigá-la a desafiar a família. Se é isso que você quer, eu a deixo ir, disse ele, com a voz embargada, enquanto a chuva misturava-se às suas lágrimas. Maria Luísa partiu, deixando Roberto com nada além de um vazio que parecia engoli-lo. Ele jurou nunca mais amar, mas algo dentro dele ainda queimava. Será que esse foi o fim do primeiro amor de Roberto? Ou o destino ainda guardava surpresas para reacender aquela chama? A dor dessa perda moldaria o homem que ele se tornaria, mas o que viria a seguir na vida de Roberto Carlos deixaria marcas ainda mais profundas em sua alma. Com o coração despedaçado pela perda de Maria Luísa, Roberto Carlos decidiu que Cachoeira de Itapemirim já não podia conter seus sonhos ou sua dor. Era 1966,
e aos 19 anos, ele carregava apenas uma mala surrada, algumas letras de músicas amassadas e uma determinação feroz de provar ao mundo, e a si mesmo, que seu amor valia algo. A partida foi silenciosa, na calada da noite, enquanto a cidade dormia. Ele deixou para trás a mãe, Dona Laura, que, com lágrimas nos olhos, lhe deu um terço e um abraço que parecia querer segurá-lo para sempre. Meu filho, que Deus te guarde, sussurrou ela, sem saber se o veria novamente. Roberto partiu para o Rio de Janeiro, a cidade dos sonhos, onde acreditava que sua voz poderia ecoar além das margens do rio Itapemirim. Chegando à capital, a realidade o atingiu como um soco. As ruas eram caóticas, e a indiferença da cidade grande sufocava. Ele dormia em pensões baratas, dividindo quartos com outros sonhadores, e enfrentava portas fechadas nas gravadoras. Mas Roberto não desistia. Durante o dia, trabalhava como entregador. À noite, cantava em bares pequenos, onde sua voz, cheia de melancolia, fazia os clientes pararem para ouvir. Foi numa dessas noites que ele conheceu Clara, uma dançarina de olhos profundos e passado misterioso. Ela viu em Roberto algo que ele mesmo duvidava, um talento que poderia brilhar. Clara o apresentou a um produtor musical, mas com uma condição: Roberto precisava esquecer o passado e se entregar ao futuro. Você carrega um peso, Roberto. Solte-o ou ele vai te afundar, disse ela, com uma firmeza que o desarmou. Ele tentou, mas as memórias de Maria Luísa ainda o assombravam. Cada canção que escrevia era um grito de saudade, um lamento disfarçado de melodia. Quando finalmente conseguiu gravar seu primeiro disco, uma balada chamada Coração Partido, a música explodiu nas rádios. O Brasil inteiro cantava suas dores, sem saber que eram as dele. Mas o sucesso trouxe um vazio inesperado. Enquanto o público o aplaudia, Roberto se perguntava: para quem ele cantava agora? Para Maria Luísa, que o abandonara? Para Clara, que o salvaria? Ou para si mesmo, tentando preencher o buraco em sua alma? A fama o elevava, mas também o isolava. E, no fundo, uma carta sem remetente, chegada às suas mãos numa tarde chuvosa, prometia virar sua vida de cabeça para baixo. Quem a enviou? E o que ela revelaria sobre o passado que Roberto tanto queria esquecer? O palco estava montado, mas o próximo ato de sua vida seria ainda mais devastador. No auge de sua fama em 1967, Roberto Carlos, agora com 20 anos, era a voz que embalava o Brasil. Suas canções, carregadas de paixão e dor, tocavam os corações de milhares, mas seu próprio coração permanecia inquieto. O Rio de Janeiro o acolhera como um rei, mas a solidão o acompanhava como uma sombra. Foi numa tarde cinzenta, enquanto a chuva batia nas janelas de seu apartamento, que um envelope sem remetente mudou tudo. Com as mãos trêmulas, Roberto abriu a carta e reconheceu imediatamente a caligrafia delicada de Maria Luísa. Cada palavra era um punhal cravado em sua alma. Ela confessava que nunca o esquecera, que o casamento arranjado com o comerciante fora um erro, e que vivia em silêncio, sufocada por uma vida que não escolhera. Você venceu, Roberto. Sua voz está em todos os lugares, menos no meu coração, que ainda é seu, escreveu ela. Mas o golpe final veio no último parágrafo. Maria Luísa estava gravemente doente, e seus dias eram contados. Ela pedia para vê-lo uma última vez, em Cachoeira de Itapemirim, antes que fosse tarde demais. Roberto ficou paralisado. O passado, que ele lutara tanto para enterrar, ressurgia como uma tempestade. Clara, que agora era sua confidente e quase um amor, percebeu sua angústia. Você precisa ir, Roberto. Não por ela, mas por você, disse ela, com uma tristeza que escondia seus próprios sentimentos. Ele resistiu, temendo que rever Maria Luísa destruísse o que havia construído, mas a culpa e o amor que ainda sentia falaram mais alto. A viagem de volta ao Espírito Santo foi uma tortura. Cada quilômetro o levava mais perto de um reencontro que poderia salvá-lo ou destruí-lo. Ao chegar, encontrou Maria Luísa em uma cama de hospital, pálida, mas com o mesmo sorriso que o encantara anos atrás. Você veio, sussurrou ela, segurando sua mão. As horas que passaram juntos foram uma mistura de lágrimas, confissões e promessas que nunca poderiam ser cumpridas. Roberto cantou para ela uma canção que nunca gravaria, uma ode ao amor que o definirá. Quando Maria Luísa fechou os olhos para sempre, algo dentro dele se quebrou. Ele voltou ao rio devastado, incapaz de cantar ou sorrir. Clara tentou reerguê-lo, mas Roberto se afastava, consumido pela culpa de não ter lutado mais por Maria Luísa. A carta, guardada em seu bolso,
era agora um lembrete cruel de que o amor, por mais puro que fosse, podia ser também uma maldição. O que Roberto faria com essa dor? Será que Clara conseguiria salvá-lo? Ou outra sombra do passado emergiria para complicar ainda mais sua vida? O destino, sempre caprichoso, já preparava uma nova reviravolta que abalaria seu mundo. Em 1968, Roberto Carlos, aos 21 anos, era um ícone no Brasil, mas por dentro, um homem à deriva. A morte de Maria Luísa deixou uma ferida que nem o aplauso das multidões podia curar. Suas canções, agora mais sombrias, refletiam a tormenta de sua alma, mas o público as amava ainda mais, sem suspeitar da dor por trás de cada nota. No Rio de Janeiro, a fama o cercava como uma jaula dourada. Festas, flashes e admiradores o sufocavam, mas ele se sentia mais sozinho do que nunca. Clara, que permanecia ao seu lado, tentava trazê-lo de volta à vida. Ela o levava para dançar, contava histórias de sua infância e escrevia poemas que deixava em sua mesa, mas Roberto estava distante, preso ao fantasma de Maria Luísa. Uma noite, durante um show lotado no Maracanãzinho, ele parou de cantar no meio de uma música. O silêncio da plateia foi ensurdecedor. "Eu não sei mais quem sou", murmurou, antes de abandonar o palco. A imprensa o massacrou, chamando-o de instável, enquanto fãs temiam que ele nunca mais cantasse. Clara, desesperada, confrontou-o em seu apartamento. "Você está deixando ela te destruir, Roberto. Maria Luísa se foi, mas você está aqui. Eu estou aqui." As palavras dela, carregadas de amor e dor, o abalaram, mas também acenderam uma faísca de culpa. Ele percebeu que, enquanto lamentava o passado, ignorava o amor que Clara lhe oferecia. Tentando se redimir, Roberto prometeu a ela que lutaria para voltar a ser o homem que um dia sonhou ser. Mas a fama tinha seu preço. Um empresário inescrupuloso, Donato, viu na vulnerabilidade de Roberto uma chance de lucrar. Ele o convenceu a assinar um contrato abusivo, prometendo levá-lo ao estrelato internacional. Roberto, cego pela necessidade de provar seu valor, aceitou, sem perceber que estava vendendo sua liberdade. As turnês intermináveis começaram a desgastá-lo. Ele cantava para multidões em cidades estranhas, mas cada show parecia roubar um pedaço de sua alma. Clara, deixada para trás no Rio, escrevia cartas que ele mal tinha tempo de ler. Uma noite, em Buenos Aires, Roberto desabou nos bastidores, vítima de exaustão. Sozinho, com o terço de sua mãe no bolso, ele chorou como nunca antes. "Por que tudo que amo me escapa?", perguntou ao vazio. Foi então que uma ligação inesperada mudou tudo. Dona Laura, sua mãe, estava internada, à beira da morte. O mundo de Roberto desmoronou. Ele precisava voltar ao Brasil, mas Donato o ameaçou com processo se abandonasse a turnê. Dividido entre o dever e o amor, o que Roberto escolheria? E Clara, que sacrificará tanto por ele, ainda estaria lá quando ele retornasse? O próximo capítulo de sua vida prometia ser o mais cruel de todos. Em 1969, aos 22 anos, Roberto Carlos enfrentava o momento mais dilacerante de sua vida. A notícia da internação de Dona Laura, sua mãe, atingiu-o como um raio em plena turnê em Buenos Aires. Ele estava preso ao contrato com Donato, o empresário que o manipulava com promessas de glória e ameaças de ruína. "Se você abandonar a turnê, acabou sua carreira", rosnou Donato, com um sorriso frio. Mas o amor por sua mãe, a mulher que o criou com sacrifícios e lhe deu o terço que ainda carregava, falava mais alto. Roberto tomou a decisão mais corajosa de sua vida, rompeu o contrato, enfrentando as consequências, e pegou o primeiro voo para o Brasil. Chegando à cachoeira de Itapemirim, encontrou Dona Laura frágil, conectada a tubos em um hospital simples. "Meu filho, você veio", disse ela, com um fio de voz, segurando sua mão. Roberto passou dias ao lado dela, cantando as canções que ela amava, tentando devolver o conforto que ela sempre lhe dera. Mas o destino, implacável, levou Dona Laura numa madrugada silenciosa. Roberto, devastado, sentiu o peso de ter perdido a única âncora que o mantinha são. A culpa o consumia. Se não tivesse ido atrás da fama, talvez pudesse ter estado mais presente. De volta ao Rio, ele encontrou um cenário de caos. Donato cumpriu sua ameaça, processando-o e bloqueando seus bens. A imprensa o chamava de estrela caída, e muitos fãs, decepcionados, viraram-lhe as costas. Clara, porém, ainda estava lá, esperando com um olhar que misturava amor e preocupação. "Você não está sozinho, Roberto. Vamos reconstruir tudo juntos", disse ela, abraçando-o.
Pela primeira vez, ele viu em Clara não apenas uma amiga, mas a mulher que poderia salvá-lo. Eles começaram a planejar um retorno modesto, com shows em pequenos teatros. Roberto escreveu uma nova canção, Mãe, dedicada a Dona Laura, que tocava as almas de quem a ouvia. Mas o passado não o deixava em paz. Uma noite, um homem misterioso apareceu em um dos shows, entregando-lhe um bilhete. Maria Luísa deixou algo para você. Venha à cachoeira. O coração de Roberto disparou. O que Maria Luísa, mesmo após a morte, ainda poderia revelar? Ele hesitou em contar a Clara, temendo que o passado a afastasse. Dividido entre o amor que crescia por Clara e o mistério que o chamava, Roberto decidiu voltar à sua cidade natal, sem imaginar que essa viagem desencadearia uma revelação avassaladora. O que Maria Luísa escondera dele? E Clara, que sacrificará tanto, suportaria mais um segredo? Enquanto Roberto embarcava no ônibus para a cachoeira, o destino preparava um golpe final que testaria sua força e seu coração como nunca antes. A verdade, tão perto, prometia mudar tudo. Em 1970, Roberto Carlos, agora com 23 anos, voltou à cachoeira de Itapemirim com o coração apertado e a mente cheia de perguntas. O bilhete misterioso sobre Maria Luísa o perseguia como uma melodia inacabada. Chegando à cidade, ele foi levado a uma pequena casa onde uma idosa, amiga de Maria Luísa, o esperava. Com lágrimas nos olhos, ela entregou a Roberto uma caixa de madeira. Dentro, havia um diário e uma fita cassete. O diário revelava o segredo que Maria Luísa guardara até a morte. Ela tivera uma filha, Ana, fruto de um breve momento com Roberto antes de seu casamento arranjado. Para protegê-lo, ela nunca contou. A fita continha uma gravação de Maria Luísa cantando uma canção que Roberto escrevera para ela, sua voz frágil mas cheia de amor. Cuide dela, Roberto. Ela é sua, dizia a última linha do diário. Atônito, Roberto encontrou Ana, uma menina de olhos idênticos aos seus, vivendo com a avó. A culpa e o amor o inundaram. Ele prometeu ser o pai que ela merecia, mas como faria isso sem Clara, que ainda aguardava no Rio? Voltando à capital, ele confessou tudo a Clara, temendo perdê-la. Para sua surpresa, ela sorriu, segurou suas mãos e disse: Você não é só um cantor, Roberto. Você é um homem com um coração enorme. Vamos criar Ana juntos. Esse momento marcou um recomeço. Roberto, Clara e Ana formaram uma família improvável, mas cheia de amor. Ele voltou aos palcos com uma nova energia, cantando sobre esperança e redenção. Sua música Filha do Meu Coração tornou-se um hino nacional, e o Brasil abraçou sua história de superação. Mas, numa reviravolta divertida, Ana, com apenas 5 anos, roubava a cena nos ensaios, dançando desajeitadamente e fazendo todos rirem. Essa é a verdadeira estrela, brincava Roberto, enquanto Clara planejava um futuro onde a música uniria os três. E assim, o que começou como uma tragédia terminou em risadas, amor e um palco cheio de vida. Quer saber o que acontece com Ana quando cresce? Ou se Roberto enfrentará novas paixões? Então, não perca o próximo capítulo dessa saga. Inscreva-se no canal agora, clique no sininho para não perder nadinha e deixe aquele like que faz nosso coração cantar. Conta pra gente nos comentários, o que você achou do segredo de Maria Luísa? E que nome daria à próxima música de Roberto? Vem com a gente, porque essa novela está longe de acabar, e as próximas histórias vão te fazer rir, chorar e dançar como a pequena Ana.